Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Uma turma nova, né? Novos alunos. O pessoal que vem aprender os exercícios e ingressar no trabalho da técnica física para a conquista da autoconsciência. Muitos esclarecimentos, muitas explicações são importantes agora no começo, para que vocês tenham elementos e essas explicações já vão tirando as primeiras dúvidas para a prática do exercício, porque a prática do exercício é individual e em casa, né? Não é um curso que se faz numa sala de aula aqui no mundo físico, permanente, em que se monitore os alunos. Vocês, claro, têm uma sala de aula, mas no mundo extrafísico, e a prática do exercício que provoca a saída do corpo, tem como consequência a saída do corpo, ela nos levará para essa sala de aula. E o aprendizado lá, quando se volta para a matéria, ele é lembrado. Se ele é lembrado, é porque foi assimilado e esse conhecimento já vai fazer parte de cada um. E mesmo não lembrando totalmente, esse conhecimento já faz parte, já é aprendido, e com a prática dos exercícios, a gente vai tendo acesso a esse conhecimento adquirido na frequência extrafísica. Então, é uma preocupação grande de quem começa a praticá-los, é uma preocupação em resultados imediatos. E é o que se propõe mesmo no trabalho, os resultados são imediatos. Se vocês compararem com vários outros trabalhos pelo mundo, gastamos décadas até uma vida inteira para obter um resultado simples, que aqui no nosso caso é o primeiro resultado perseguido, que é a saída consciente do corpo. A partir da saída consciente do corpo físico, nossa visão do mundo, nossa visão da vida modifica, e assim a gente está preparado para aprender e para ampliar o nosso nível de consciência. Consciência humana. O que eu vou passar aqui hoje é o contexto que a técnica física para a conquista da autoconsciência se faz necessária. Por que praticar um exercício? Por que ativar o cérebro? Por que recuperar a consciência? Por que conquistar a autoconsciência? Simplesmente porque nós perdemos tudo isso. Esse estado que nós vivemos aqui não é o estado natural do ser humano. Nós estamos afastados da essência humana, da natureza humana. Esse contexto é muito importante entendê-lo, entender a condição humana no planeta Terra. E para nós é muito difícil, para quem passa o trabalho, é muito difícil uma explicação e colocar as pessoas dentro do raciocínio correto nesta área, porque esse conhecimento ele foi perdido com o acidente. Depois eu falo sobre o acidente. E nas últimas décadas, nos últimos séculos, ele foi abandonado pela cultura, pela ciência e a religião, que tem uma função importantíssima na recuperação da nossa consciência. A religião, ela atingiu para algumas pessoas o seu limite. As pessoas que romperam esse limite da religião estão aqui. Outras estão aí procurando. Porque as religiões já não respondem mais questões que a própria pessoa formula sobre si mesmo e sobre a consciência, sobre a autoconsciência, sobre a vida, sobre vários fatores humanos. Quando nada mais na cultura do planeta não consegue nos responder,
aí nós buscamos outros caminhos. Um desses caminhos é a técnica. A condição humana é que nos faz buscar a autoconsciência, recuperar a consciência. Tem na história alguns seres humanos vieram e deram a sua contribuição. Na Grécia Antiga, esse termo antigo é interessante, eu vou discutir isso aí por causa do tempo, né? Mas a dificuldade que nós temos é essa: quando a gente vai buscar algum paralelo para explicar, paralelo no mundo atual, dificilmente a gente vai achar um paralelo. Como eu disse, ciência, cultura, exceto a arte. Dentro da cultura, excluo a arte verdadeira, a arte humana. Essa não, essa tem várias respostas lá. A ciência, a religião, a cultura como um todo, não achamos paralelo. Nem na cultura religiosa não achamos paralelo. É muito difícil achar uma fala sobre consciência e autoconsciência. Isso já foi natural, como eu disse, por causa do Ocidente, mas nos últimos séculos, nas últimas décadas, tem sido proposital. Há uma ação para que o ser humano esqueça de si mesmo, ou se mantenha nesse afastamento de si mesmo, o que é terrível e cruel. O trabalho aqui tem um caminho contrário dessas intenções. Com a prática do exercício, o aumento da frequência cerebral dirigido para esse objetivo de se conquistar a autoconsciência, nós temos acesso a nós mesmos rapidamente, com a saída consciente do corpo e com a própria prática dos exercícios. Porque a prática dos exercícios nos volta a favor de nós mesmos, nos coloca nos observando, coloca um tempo para a gente durante o dia, 1 hora, 2 horas, coisas que a gente não tem. A gente só se dedica para o mundo exterior, para a sociedade, para o mundo exterior. O hábito de se praticar esse exercício, da TFCA, tem essa consequência, nos coloca em observação própria, nos coloca nos observando, o que é muito importante. Aí, voltando na história, estudando, nós chegamos nos filósofos gregos, os filósofos clássicos, como alguns dizem. Estudando mesmo sobre autoconsciência, sobre consciência, nós descobrimos, constatamos que na Grécia, naquele século 3 e 4 antes de Cristo, alguns seres humanos vieram aqui e deixaram um grande conhecimento à nossa disposição. Escreveram, principalmente, a linha mestra foi Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa ordem cronológica. Todos se conheceram. Sócrates veio primeiro, conheceu Platão, passou conhecimentos para Platão, apesar de Platão já ter todos os conhecimentos que ele veio trazer. Depois entrou na escola de Platão, entrou Aristóteles. Platão escreveu muito, os seus discípulos escreveram muito, eles fizeram muitos diálogos. E o material mais importante para nós aqui é o dele, porque ele se dirige à frequência extrafísica diretamente. Ele insere a frequência extrafísica no nosso dia a dia. A tradução do grego antigo para as línguas atuais deu o nome de mundo das ideias. Então Platão ele descreveu e fundamentou a existência desse mundo das ideias. Quando não se tem conhecimento, quando a gente está aprendendo, cada mestre, cada grupo, cada filosofia dá um nome para as estruturas naturais, né? Para as estruturas do universo.
Mundo das ideias para Platão, reino de Deus para os hebreus, mundo espiritual para o espiritismo e as correntes espiritualistas, e para o mundo que não passou pela inconsciência, frequência extrafísica, que é o nome que nós damos aqui. Mas é muito interessante citar essa nossa escola aqui, já tem seu nome próprio para a frequência extrafísica, que é a frequência humana, porque o ser humano está lá, apesar de não existir o lá e nem aqui. Os dois estão entrelaçados, estão coincidentes. Então nós chamamos aqui de mundo ou frequência humana, porque o ser humano é dessa frequência. E o que nos fez ficar isolados dessa frequência? Ou seja, nos dividiu em dois mundos. Aliás, não dividiu até em três, né? O mundo físico, essencialmente, o mundo físico, e o mundo extrafísico. E entre esses dois mundos estamos nós, que ora participamos do mundo extrafísico, ora participamos do mundo físico, seja ao mesmo tempo, seja em divisão. O certo é que com o acidente, com o nosso bloqueio cerebral, que vocês veem no primeiro livro, As Possibilidades do Infinito, está lá bem descrito o que aconteceu, nós estamos nessa condição de hoje. Como eu disse, voltando na história, nós conseguimos ver nesses filósofos clássicos uma descrição alegórica, uma parábola, uma metáfora, que descreve muito bem a situação do ser humano aqui no planeta após o acidente e a extensão dessa condição para o mundo real, ou a frequência humana, ou o mundo das ideias. É o mito da caverna de Platão, ou a alegoria da caverna. Muitos conhecem, outros não ouviram falar, mas é muito simples de descrevê-la. Perguntado pelos seus discípulos, principalmente Glauco e Admaps, exatamente essa questão que nós fazemos aqui. O que está acontecendo com o ser humano? Por que o ser humano é assim? E Platão, no diálogo, esse diálogo foi todo copiado, todo escrito, ele explicando. Interessante que nesse diálogo ele usa o nome de Sócrates, ou seja, ele não fala eu vou falar isso, ele fala assim, Sócrates fala isso. Então ele cria personagens, e o personagem que ele usou foi Sócrates, que foi o professor dele, o mestre dele. Platão, ele viveu, quer dizer, ele vive até hoje, né? Mas como Platão ele viveu entre 426 a 428, tem precisão na data do seu nascimento, antes de Cristo, até 352 antes de Cristo. Então viveu 80 anos. Viveu muito para aquela época. 80 anos, a esperança de vida aqui nessa época devia ser 35, 40 anos. Ele viveu bastante. Ele tinha parentes no governo, na época, na tirania dos 30. Então ele foi um cara bem dotado, rico, aristocrata. E o nome certo dele, Platão era um apelido, era Aristócles, ou Arístocles. Essa palavra, esse radical aristo, de Aristóteles também, significa o melhor. O melhor é alguma coisa, o mais sábio é alguma coisa. Por isso que nós temos a palavra aristocracia, que é o governo dos melhores. Hoje a gente fala aristocracia, é o governo dos mais ricos. Mas os mais ricos definitivamente não são os melhores, né? Olha o que eles fazem com o mundo aí. Definitivamente não são.
Então, eles transformaram essa palavra, esse Aristos, que é o melhor, mas o mais sábio. Então, Aristóteles era o mais sábio de uma ciência e Aristóteles, Platão, era o mais sábio de outra ciência. Como eu já disse, o principal objeto de tratamento da filosofia de Platão foi o mundo das ideias. Nada mais que a frequência extrafísica, e ele escreveu muito bem. O que é a alegoria da caverna? Imagina que isso aqui é uma caverna. Aqui um muro. Aqui uma plataforma. Aqui o fundo da caverna. E aqui pessoas, seres humanos sentados aqui. Nesse muro, as pessoas estão sentadas de costa para a saída da caverna, de costas para esse muro, sentadas, acorrentadas. Isso é uma figura de linguagem, vocês vão imaginando, e é o que Platão pede. Eu vou descrevendo e vocês vão imaginando essa situação. Pessoas acorrentadas pelos pulsos, nas pernas, na cintura, no pescoço, de forma que elas não podiam nem olhar para o lado e saber quem ou o que estava do lado. Imaginem essa situação. Uma caverna completamente escura, profunda. Essas pessoas sentadas, acorrentadas, travadas de costas para esse muro e olhando para o fundo da caverna. Continue imaginando que aqui atrás desse muro, seja acesa uma fogueira e outras pessoas, passando, ou seja, vocês podem imaginar que agora a caverna está iluminada, mas por uma fogueira. O fundo da caverna é iluminado, mas por uma luz de fogueira. E entre a fogueira e o fundo da caverna, ou entre esse muro, pessoas também caminham aqui, vestidas com uma túnica e com um capuz. Tudo isso ele descreve dessa forma. Segurando objetos. Segurando esculturas de objetos. Então eles passam com vasos de barro, com animais mais esculturados no barro, vários tipos de objeto. E o que acontece? Se passa aqui, a fogueira está aqui atrás, essas imagens são projetadas no fundo da caverna, ou seja, essas sombras são projetadas e essas figuras vão passando ali. Se coloquem agora no lugar das pessoas que estão sentadas de costas para o muro e acorrentadas. Elas vão ver o fundo da caverna iluminado e sombras com as suas formas passando no fundo dessa caverna. Ali no fundo, naquela tela. Além de fazer esse movimento, passar segurando objetos, essas pessoas estão de capuz, então não aparece a forma humana ali. Aparece só as sombras e as pessoas estão sentadas. Não definem ali também a forma humana. Elas também, essas pessoas que estão segurando objetos, elas emitem sons, elas falam, mas não falam claramente. Elas ficam falando qualquer coisa. Então as pessoas estão sentadas, elas estão ouvindo barulhos, sons, vozes, mas também não identificam o que se trata. Elas ficam
obrigadas a olhar só para o fundo da caverna, só para aquela tela. Então essa é a situação daquelas pessoas. Depois a gente faz cada descrição de comparação, né, com a situação real, porque isso aqui é uma alegoria. Passando aqui, elas vão circulando, cada uma com um objeto, e no momento desse, que está acontecendo aquele movimento, uma dessas pessoas que estão ali acorrentadas conseguem olhar para o lado, conseguem ter uma visão um pouco mais ampla do ambiente. Olha um pouquinho para cima, olha e vê que a situação não é bem aquela que ela estava pensando que fosse. Aí ela começa a se movimentar, começa a reagir. Uma dessas pessoas que está passando, são dois tipos de pessoas que tem aqui, vocês já viram isso, né? Tem os que estão lá na fogueira e tem os que estão acorrentados. Um desses que estão aqui na fogueira vê isso, porque eles passam observando essas pessoas. Vê que tem um se movimentando, querendo, isso é importante, sair daquela condição, porque ele já começou a ter dúvidas sobre aquele ambiente. Essa pessoa desce, vai lá, tira ele da corrente e o traz aqui para o ambiente da fogueira e mostra para ele. Aí ele olha para a fogueira, olha para aquelas pessoas que estão passando ali, olha para a tela, e aí ele fica mais impressionado ainda. E ele quer ver mais adiante. Aí essa pessoa que o retirou mostra o fundo, a saída da caverna, e ele olha para a saída e vê uma luz mais forte do que a fogueira. Aí ele quer ir naquela direção daquela luz. Eles o conduzem. Interessante que ele descreve que logo atrás aqui da fogueira, essa pessoa, tem vários objetos que eles colocam lá. Esses objetos que eles carregam, eles vão colocando ali, depositando. Aí ele olha, e aí Platão pergunta, e o que vocês acham que ele pensa ali na hora? Ele pensa que aqueles objetos que ele viu na sombra não são a realidade, que a realidade são aquelas esculturas ali. Ou seja, ele já mudou a visão dele de realidade, a visão de mundo. Outro fato interessante, outra descrição interessante que Platão faz, isso é mais na frente, mas eu já vou fazer isso. Essas pessoas que estão aqui, na condição de prisão e de escuridão, elas começam a interpretar as sombras. Platão pergunta, o que vocês acham que passa na cabeça delas, quando elas veem aquelas sombras? Aí elas interpretam as sombras. Eles começam a dar uma lógica para aquelas sombras. E aquelas pessoas que se adiantam às outras, ali que estão ali sentados, e conseguem uma interpretação mais interessante, os outros passam a valorizá-la mais, a gostar dela, a falar que ela é sábia, que ela então aquela sombra vai para ali. Ele começa a prever, agora vem a sombra do cachorro, por exemplo. Aí todo mundo começa a respeitá-la, começa a gostar dele e a louvá-lo, a valorizá-lo ali. Ou seja, cria-se uma relação aqui, tudo baseado nas sombras. Importante vocês irem comparando cada fato desse com o que nós vivemos aí até hoje. Isso aqui tem 2.350 anos, ou 2.370 anos. Isso não significa nada, porque para o ser humano esse tempo é muito curto. Não existe o tempo. E essa condição que Platão descreveu aqui, ela até hoje. Mudou muito pouco. Muito pouco. Tá bom? Então, quando ele sai aqui, cada situação dessa, cada mudança de ambiente, o Platão pergunta para os discípulos, e aí, o que vocês acham que ele pensou? Qual foi a sensação dele? O que aconteceu aqui? Ele vai... Isso é o exercício que a gente tem que estar fazendo. A gente faz esse exercício com esse membro da caverna e nós vamos ver que nós somos ele.
comparação. Então aqui, nesse ambiente interno, intermediário, também há várias atividades, há um mundo ali montado, produzido, para dar incentivo e para dar motivo aqui para essas pessoas que estão nessa condição drástica. Quando esse acorrentado que saiu, interessante que ele sai com as correntes ainda, mas cortadas, mas ele ainda sai com os pulsos e tudo, mas ele vai arrastando as correntes dele. As correntes são pesadas. E ele vê a boca da caverna e vê que tem uma luz mais forte, vê que tem uma condição diferente. Aí ele quer, num segundo tipo de vontade, ou no terceiro. O primeiro foi querer sair das correntes e olhar para trás. O segundo foi ver aqui a fogueira, qual era a fonte de luz que tinha aqui. O terceiro é ver o que tem fora da caverna. Ele nem sabia que aquilo era uma caverna, né? Ele existiu sempre aqui dentro. Aí ele é conduzido para o fundo da caverna. E ele chega, quando ele sai da caverna, a luz do sol o cega por alguns instantes, por alguns minutos. Então ele não descreve nada. Com o tempo, eles voltam com ele para o fundo da caverna, tiram, voltam, até que ele se acostume com aquela luz forte, que é a luz do sol, no caso da alegoria. Aí sim, ele vê que tem uma luz muito maior, que tudo está iluminado, tudo. Platão fala uma coisa interessante, que ele diz que ele sai e o sol está atrás dele, então ele não vê a fonte de luz, mas ele vê que está tudo iluminado, como se tudo emitisse luz. E por ali ele caminha com a ajuda daquelas pessoas da fogueira. E aí sim, ele vê um animal e lembra da sombra. A sombra do cachorro. Então esse é um cachorro, aquilo lá era a sombra, aqui está o cachorro verdadeiro. Isso aí está o cachorro. Mas ele tem vida. E essa planta, ela tem vida, está aqui. Aliás, a vida dela é igual a do animal, né? O pessoal anda separando aí as vidas, né? Essa vida pode se alimentar, essa vida não pode. Mas todas são vida. Até os minerais. Ele vê uma lagoa, ele vê pessoas principalmente, que são as pessoas que o conduziram. Então ele começa a descobrir ali a realidade sobre o mundo. No momento final dessa experiência desse morador da caverna, eles chegam diante de um lago e ele vai observar a flor da água, olhando e ver a imagem dele. Aí eu pergunto, o que vocês imaginam que ele pensou quando viu a sua própria imagem? Daí ele volta e essa resposta vocês não dão, vou pular. Aliás, acho que Platão também não responde, não. E ele volta, as pessoas falam, e agora, o que você vai fazer? Agora eu quero ir lá contar para as pessoas que eu deixei lá no fundo da caverna. Eu quero ir lá e fazer essa revelação para eles, mostrar para eles, trazê-los todos aqui. Tá bom, vamos te levar lá. Levaram eu de volta. Vamos lá e tudo. Ele já andava sozinho, né? já tinha muito conhecimento das coisas. Quando ele chega no fundo da caverna e vê lá os seus convivas do passado acorrentados naquela condição terrível lá de escuridão e interpretação, ele começa a falar com eles. Esse mundo não é assim não, aquilo ali é sombra, aquilo não é a realidade. Então, o que eles fazem com ele? Matam ele, se rebelam contra ele,
o declaram louco, porque ele está falando de um mundo imaginário para eles, e ele é mau para aquela sociedade, para aquele grupo que está ali acorrentado na escuridão. Ele está querendo mudar aquela situação, então ele é considerado uma pessoa má, e eles matam ele. O mais incrível que seja, mas é essa a realidade, essa é uma descrição, é uma figura de linguagem que melhor explica, que o melhor paralelo que nós encontramos sobre a conquista da autoconsciência. Então eu coloquei aqui o medo e a TFCA. Primeiro fato, primeira comparação. Para sair dessa condição de escuridão e sombras, tem que ter vontade própria. O trabalho não tem convencimento, não tem eloquência, não tem propaganda, por causa disso. Aos poucos, as pessoas que nos conhecem, que convivem, e gente que, como eu falei, pessoas que já estão, seres humanos que já estão naquela condição de não acreditar no que, de não achar respostas nos meios convencionais e na cultura, querem respostas. Então eu quero pegar nesse termo que eu falei, essas três vontades, a vontade de sair dessa condição de prisão, a vontade de, após descobrir que é realmente uma condição de prisão, então onde está a realidade? Num minuto, 2 minutos, mas isso tem que ser feito ao longo do tempo, as explicações são sempre rápidas e simples, mas as consequências dela e o nosso raciocínio, ele vem ao longo do tempo. É interessante, primeiro, ler o livro As Possibilidades do Infinito, porque ele é uma descrição de como nós chegamos até aqui e qual a origem do trabalho. Nele há a descrição rápida de quem ensinou esse exercício, que é a solução que ele deu para o problema que nós temos, de por que nós chegamos nessa situação, o que aconteceu. Aconteceu um acidente, nós estávamos colonizando o planeta, sem problema, todos autoconscientes. Foi uma terra nova encontrada no universo, com animais, plantas e todas as condições de vida que já existiam, só não tinha vida, não tinha matéria humana. Vida humana já existia, não existia matérias humanas para que essas pessoas que já moravam aqui, que já são daqui, pudessem ocupar a matéria e participar do mundo físico. Vieram várias raças para se adaptar, 11 se adaptaram e começaram a colonizar o planeta. Um momento desses, teve um acidente com o Sol, um acidente astronômico, que a gente não teve culpa nenhuma, apesar do pessoal falar que nós somos culpados, mas não tem pecado original nenhum. Esse é um acidente porque não acabou ainda. Tanto é que nós não saímos dessa condição de desequilíbrio. E perdemos o contato conosco, Jesus. Esse acidente, ele teve consequências em todas as extensões de vida e de funcionamento do planeta. Atingiu as plantas, os animais, o próprio planeta, que foi todo modificado, a superfície dele, né? O clima todo foi modificado, é modificado até hoje. Então nós vivemos uma situação de desequilíbrio. Os cientistas, de um ponto de vista de desequilíbrio, olham para o universo e falam: o universo é um desequilíbrio, o universo é um caos. Não, o universo não é um caos. O universo é muito bem organizado, mas é porque o nosso ponto de vista aqui está desorganizado e está desequilibrado. Então o universo não é essa bagunça
que eles falam, não, e não é função de uma explosão, porque não tem nada mais desorganizado ou caótico do que o resultado de uma explosão. Mas isso a gente vai estudar. Mas o principal, que diz respeito ao ser humano, a principal consequência desse acidente para nós, seres humanos, que foi o que nos desligou da nossa matéria, foi uma radiação única do Sol, uma única radiação do Sol. O Sol é uma estrela e emite todos os tipos de radiação, todo tipo de radiação, pega todo o espectro, inclusive a luz solar. Estou falando a luz solar porque depois vamos fazer uma comparação. Então, numa frequência dessa, o nosso cérebro foi atingido. Hoje é muito mais simples explicar isso. Quando a gente vai tirar uma radiografia, a gente coloca uma roupa, um colete de chumbo e se protege daquela radiação. Por quê? Porque ela danifica a nossa matéria, né? Naquela época, como não esperava-se pela modificação do Sol, mas ele se antecipou e veio muito mais violento do que se planejava. Então, essa radiação penetrou no cérebro, entrou no cérebro, não só o nosso, e queimou as ligações neuronais por ressonância. São os raios gama. Entra com ressonância e quebra, estoura aquela ligação neuronal. O cérebro desativado, por aí até não tem problema ainda não. Depois produz matérias de novo, perfeitas. Só que o ser humano estava ali dentro. Então era ser humano e matéria. O ser humano não é atingido por um acidente físico, não é. Ele é de uma outra frequência. E quando ele é recuperado facilmente. Não tem problema. Mas a matéria não. Uma vez atingida por radiações, essa matéria se reproduzindo, ela vai passar essas modificações. Isso é chamado de mutações. Né? Ela vai passar para as gerações posteriores. Mas nessas duas leis, uma da natureza extrafísica, outra da natureza física, complicou porque as duas estavam em conjunto, ocupando o mesmo espaço. Quando isso acontece, e acontece sempre aqui com a gente, o ser humano assimila toda a condição que a matéria está. O que significa isso? Enquanto estamos fora, lá no nosso mundo de origem, na nossa frequência de origem, na frequência extrafísica, não temos problema. Somos seres humanos perfeitos, conscientes, autoconscientes, sabemos de tudo. Quando voltamos e ocupamos uma matéria, todas as condições que nós deixamos na matéria anterior são repassadas para essa matéria aqui. Então a gente ocupa a matéria, mas uma matéria bloqueada, ou seja, sem as ligações neuronais, sem condições de contato, de manuseio, de domínio do ser humano sobre a sua matéria. E o ser humano passa a ser dominado pela matéria, perde a sua energia toda para essa matéria e ele passa a ser dominado. Ele é tão dominado pela matéria que nós pensamos e agimos e vivemos como se fôssemos a matéria, como se fosse um único ser e esse ser é a matéria. Tão grave foi esse problema. E passamos por uma experiência de matéria em que nós nos desligamos do nosso mundo, perdemos não totalmente, a gente perde o acesso ao nosso conhecimento e, o pior de todos, perdemos o acesso
a nós mesmos. Parecem explicações completamente diferentes, mas o que Platão quis dizer foi isso. Ele só não explicou como que essas pessoas que estão no fundo da caverna chegaram nessa situação. Pelo menos aqui no mito ele não explicou, não. Mas em outros textos dele, ele explica sobre o acidente também, mas da forma dele, porque esse é um conhecimento dele. Então o estilo dele, o idioma da época explicou. Uma condição muito importante, e é aconselhável, e a gente indica aqui, inclusive, a leitura desses filósofos, mas com a seguinte recomendação: leiam os livros deles, de preferência leiam os originais em grego, de preferência. O grego é fácil de aprender, nós estudamos aqui. Por quê? Essa é uma recomendação, e vou justificar por quê, porque a gente sempre tenta, né, explicar o porquê. São, porque as pessoas autoconscientes nunca deixam de ser. São homens, são pessoas autoconscientes, e que escreveram, que trouxeram para nós aqui, que nos ofereceram, deixaram esse legado de um grande conhecimento. Ao longo da história, as pessoas vão lendo e vão interpretando. Ou seja, um autoconsciente escreve e um inconsciente interpreta. Vocês vão procurar a fonte em onde? No inconsciente, na interpretação do inconsciente, ou na origem do autoconsciente que escreveu. A grande vantagem desses mestres é que eles escreveram, eles formalizaram, eles tinham um idioma completo, muito completo, que era o grego. Outros mestres apenas falaram e os outros observaram e copiaram, ou seja, ele já contou para esses mestres que não escreveram, eles já contavam com a interpretação. Eles queriam avaliar a interpretação também, mas falaram isso para grupos restritos, e esses grupos propagaram aquele conhecimento, já com uma interpretação. No caso desses filósofos clássicos, eles não contaram com a interpretação, eles foram mestres e professores. Isso é ser mestre e professor, ou seja, conduzir o raciocínio, acompanhar o raciocínio daquelas pessoas que estavam ali, que eram os discípulos, que, claro, eles tinham muito mais discípulos do que a história conta, porque não tinha livro de chamado na escola de Platão, então entrava quem quisesse. Inclusive a escola dele era ao ar livre, era um jardim que chamava Acadêmis. A escola dele era ele, onde ele estava era a escola dele. E eles gostavam de reunir num jardim em Atenas chamado Acadêmis, por isso a palavra academia. Foi a primeira academia e o nome já vem do primeiro local que eles estudavam. Então as explicações, hoje nós temos a nossa linguagem, nós temos o nosso conhecimento científico, né? Nós podemos falar sol, podemos falar em frequências, podemos falar em radiações, podemos falar em anatomia do cérebro, podemos falar em ligações neuronais. Na época não. Já podemos falar frequência extrafísica, que é o nome certo. Podemos falar ser humano. Então hoje a linguagem é outra. Mesmo assim, nós tivemos que buscar lá 2.370 anos atrás uma explicação. Mas por quê? Porque isso aqui é o conhecimento, é a realidade. É ele tentando dar acesso aos discípulos, que aliás ele tem discípulos até hoje, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, estamos sendo discípulos dele aqui agora. Vocês verem como que o conhecimento ele propaga. O conhecimento ele não tem tempo. A gente é que tem mania de falar assim, o que se sabia há 10 anos atrás não vale mais. Pois é, mas o que se sabia há 10 anos atrás nos fez chegar hoje com conhecimento.
conhecimento de hoje, é a base do conhecimento de hoje. E nós tivemos um grande momento também nós tivemos um grande apagão, que durou mais ou menos 2000 anos. Um apagão em termos de consciência, que durou em torno de 2000 anos. Então a gente pode colocar aqui 370 anos, já fica mais acessível. Esse é um resumo, é uma provocação, é uma explicação também, para que todos tenham uma justificativa, um princípio. Por que praticar os exercícios da TFCA? O para quê, os objetivos, vocês já aprenderam aqui, né? E está no próprio nome. O objetivo é a autoconsciência. Mas por que se conquistar? Porque nós já perdemos. Como que nós perdemos? Assim, assim. Vocês podem perguntar. Alguma dúvida, alguma colocação também, uma contribuição? Não, não é necessariamente dúvida, não. Eu achei interessante, porque eu já vi nos momentos que você apresentou, explicou sobre o mito da caverna, e cada vez que você fala, as explicações ficam mais claras. E hoje você fez uma apresentação assim, com mais detalhes, porque realmente o que você falou aí seria o ideal, que nós pudéssemos ter acesso ao que eles falaram e que deixar registrado aqui dentro, né? Porque eu não sabia, não tinha entendido, né, como que os que estavam presos teriam sido soltos mesmo, teriam sido levados, né, realmente, me dando a descrição, né, as explicações que você fez, consequentemente, que Platão fez, te dá a imagem da realidade. Porque nós estamos acostumados a achar que estamos em posse dos sentidos perfeitos. O que eu enxergo é tudo que existe, o que eu escuto é tudo que existe. Em termos de porque a condição de mundo serve como evidência da percepção da realidade. Então fica aquela coisa da visão da maioria. Todo mundo está vendo, é real. Só um ou outro já é questionável. Né? Então nós somos muito sujeitos à ideia de uma visão geral, né? E isso seria a normalidade, né? E exatamente algo que faz com que nós neguemos em muitos momentos a percepção da realidade, porque o outro não fala, o outro não viu, será que a pessoa coloca em dúvida a si mesmo a própria percepção da realidade, né? Em muitos momentos. O Leônidas disse que na infância, algumas situações que você viveu não falou com seus pais e é comum nas crianças, né? Acho que cada um de nós, mais ou menos, temos momentos de uma percepção da realidade e intimidados por essa visão que seria a visão real, porque ela é comum, né? Deixamos então de acreditar em nós mesmos. Então, assim, nós temos ainda todos os motivos para ampliar a nossa visão, né? Para aumentar o alcance dos nossos sentidos, da nossa percepção e do nosso entendimento, consequentemente. Né?
realmente o tempo passa, parecendo que estamos caminhando, mas algo que foi mostrado há 2.300 anos atrás continua sendo atual, né? E toda a melhora que nós fazemos em termos tecnológicos da ciência, mas em relação a nós, seres humanos, fica aquela... fica um pouco, né? Eu costumo dizer que as sombras modificaram muito. As sombras se sofisticaram muito. Se sofisticaram muito as sombras. Então, não sei, mas não são. Mas as correntes são as mesmas. As correntes são as mesmas. As correntes são as velhas correntes. Elas já enferrujaram um pouco. Está mais fácil de romper. a gente fica imaginando que na figura que é criada, né, a pessoa com um pedaço de corrente assim, pendurada, né? Fiquei imaginando quais será que a gente ainda carrega, né? Mas o que me deu falta de ar foi quando eu li lá a descrição e elas travam no pescoço. Isso, cada descrição dessa tem um significado. É importante dizer também, então, o seguinte, isso aqui não é interpretação, não, isso aqui chama parábola. Muitos mestres usaram parábolas para passar seu conhecimento. A parábola, ela é muito usada porque todo mundo entende a parábola, à sua maneira, mas todo mundo entende. Todo mundo tem acesso a uma parte ou outra daquele conhecimento a ser passado em parábola. A parábola, então esse aqui é metáfora, parábola, mito, alegoria. Então quem criou essa história sabia muito bem o que ele estava fazendo e quis atingir o máximo de pessoas e consciências que estavam ali e que estão aqui também. Né? Quem quiser ler em grego, não fica se apega ao grego, não. Então é o seguinte, quiser o aconselhável de conhecer esses grandes mestres, né, filósofos, é ler o original. Tem excelentes traduções. Né? Primeiro foi traduzido para o latim, os romanos traduziram tudo, muito boas as traduções. No século XVII teve tradução muito boa de São Germain, traduziu muitas coisas aqui. Alguns padres e bispos da Igreja Católica Antiga também traduziram, muitos, Aristóteles principalmente, né? Traduziram e guardaram lá, não deixaram ninguém ver. Porque é uma reveladora, né? Quem quiser ter acesso, esse aqui, o Platão escreveu muito, né? Tem muito trabalho dele, que os discípulos usaram. A República, uma aula dele conhecida, né? Livro 7. Livro 7. A República, livro 7, diretamente da Rússia. Né? Mas se quiserem ler do 1 ao 10, não tem problema. Aliás, vai ser um grande. A gente vai ver muita coisa aí aqui. Sim. É que o Nivaldo falou, você já falou várias vezes para nós a respeito do livro materno e da medicina, mas hoje você foi tão claro em algumas coisas que me trouxeram outros raciocínios. Um dos raciocínios que você conseguiu trazer para mim, da sua explicação hoje, é que quando o ser humano que conseguiu se movimentar pela vontade e foi lá no leito da água e viu a sua própria essência, quando ele viu isso, ele quis ver o outro, ele quis ir em direção ao outro, ele quis ir trazer o outro para junto de si. Então, eu fiquei muito impressionada com isso, como que nós realmente precisamos do outro. E eu fiquei impressionada relacionando isso com o cuidado que a técnica tem nesse momento que vamos buscar o outro. Essas últimas aulas que tivemos antes, agora, essas semanas que antecederam esse curso, todos os textos falam sobre esse cuidado que temos ao buscar o outro para não sermos mortos. Esse cuidado
não ferir o outro, não machucar o outro, respeitar o outro e trazer a sua novidade de uma maneira que ele possa entender e não tentar derrubar todos os conhecimentos que ele tem, mostrando que o seu está certo, que ele está errado, ou coisa desse nível, que possa colocar você como um traidor, como uma coisa assim. A técnica se preocupou, inclusive, com esse aspecto. Se preocupou muito feliz. Mas é um conhecimento e uma prática ainda a ser adquirida, né? Nós estamos aqui para aprender, como discípulos da nossa própria consciência. Eduardo, Josemar, você falou mito, parábola e o que mais? Metáfora. Metáfora. E alegoria. E alegoria. Mito. E o nome correto, que os próprios, quem escreveu o livro, é alegoria. O Fernando Pessoa, poeta português, fala que o mito é o nada que é tudo. Estou passando para você agora. Podemos analisar a Fernando Pessoa, eu conheço o Fernando Pessoa. Ele só uma provocação que ele fez, né? Exato. O mito não é nada porque é algo inventado mesmo. É uma alegoria inventada. Mas o que ela diz, o que ela tenta passar, como o caso do mito da caverna, é tudo. Exatamente. Isso aqui é uma historinha. História. Podemos criar outras, né? Ela praticamente não é nada. Mas ela nos coloca diante de um paralelismo, por isso que é uma parábola, apesar de parábola ser aquela curva da matemática diferente da paralela, né? Tanto é que eu falei que isso aqui faz um paralelo com a TFCA. É um paralelo, porque isso aqui é uma alegoria e a TFCA é a realidade. Mas isso aqui é um paralelo com a realidade. E é mais um elemento, mais uma forma que desperta a raciocínio. Essa é a ideia da alegoria. O mito já não é tanto assim. Então eu prefiro chamar de alegoria da caverna. É uma mais alegre, né? Alegoria. Hoje os filmes fazem isso, né? Gente, o pessoal antigo também tem dúvida, porque todo mundo está aprendendo, nós estamos no mesmo barco, viu? Aqui não tem validade por currículo, não, tá? Por tempo, não. Aliás, o senhor fala o seguinte, que quem tem mais tempo sabe menos, por isso está aqui, tem 40, eu tenho 40 aqui, não estou tentando aprender ainda. Imagina o valor. Sim, Fazendo uma comparação na época de Platão, quando o ser humano percebe a luz e sai da caverna, e alguns tiveram acesso ao mundo extrafísico, né, que você chama mundo das ideias, né, mundo espiritual, né, e os artistas foram os primeiros a perceber a frequência extrafísica, que eles não chamam de frequência, eles chamam de mundo das ideias. Um mundo criativo, muito criativo, que eles se emocionaram com toda a força humana e tentava expressar isso aqui, da forma naquilo que eles viram lá fora. E eles falavam na mesma época, olha, o que eu vi lá fora é fantástico, eu vou ter que trazer aquilo para cá, porque isso, né, como a arquitetura, né, a nossa moradia, tudo eles trouxeram lá de fora. Saíram aí o mundo humano, né? Ele chamava mundo de ideia que transforma as coisas, como lugar, objeto para se alimentar, mesa, né? E eles viram isso lá fora, porque não tinha. E aí, a partir disso aí, hoje eu pego a mesma relação, que hoje a gente continua também. A caverna está aqui, né? Estamos dentro de uma caverna que alguns já conseguiram ter essa certeza no mundo das ideias, né? Que eu chamo, eu continuo chamando, que é um mundo onde eu busco para criar. Quando eu acho que quero fazer algo diferente, se eu não vejo lá fora, que para mim já está feito. Isso não vai acrescentar nada na minha vida. Eu vou ter uma macaquear o outro, copiar o outro, é o que se faz aqui. Agora, quando algo traz algo novo, às vezes demora 100 anos. A Bianca vai demorar mais um século para as pessoas entenderem o que ela está trazendo. Eu tenho certeza disso porque eu estou nesse trabalho e muitas das coisas que a gente vê lá fora é impossível.
A gente está discutindo isso aqui porque é impossível você trazer para cá. Está lá, mas você é tão grandioso, tão absurdo para cá, se você fala, cara, se chegar aqui eu vou levar o quê? E se também tem os caras vão te matar também aqui, porque eles não querem, você vai destruir o sistema que sustenta. Não pode. É isso que eu impressiono. Então, quando você tem participação no mundo extrafísico, que você vê Platão, que você vê a relação que hoje, eu me considero assim, dentro da caverna ainda, tentando buscar, portanto, meus parentes, eu tentei tirar eles da caverna e eles não saem de lá. Mas tem gente que gosta. E acha porque esse mundo da ideias que eu vivo nele, quando eu falo para eles falam, não, você é louco, você está com demônio. Eu já até confundi, eu até adoro o demônio hoje, porque eu acho que é sabedoria, né? Mas essa relação, ela continua aqui. É só que eles falavam que estavam... Exatamente, que a gente chama de narrativa poética, né? Onde estão os artistas aqui? Precisa me falar. Marimar, o que me chamou a atenção aí é mais uma constatação em termos de livro títulos, né? Cada um escreve de uma forma bem ampla. Nós aqui caminhamos para a comunidade, a irmandade, que todos se cheguem num ponto comum de conhecimento, porque o Carnal mesmo diz que o trabalho da consciência é para toda a humanidade. É de importância fundamental, né? E a gente vê pelo outro consciente aí, o Platão escreveu República, res pública, coisa para todos, coisa para todos. É para alcance de todo mundo, não tem limitação. Não confundir essa uma res pública, atinge todo o ser humano, porque tudo é do ser humano. Então é interessante o título que eles dão, né? E a pessoa não leva em conta a grandiosidade da obra pelo nome que é proposto, né? Por exemplo, o livro da Bianca, Possibilidade do Infinito, né? O que é infinito para a gente até então, nós conhecemos a técnica. Infinito seria esse outro mundo, né? Estando fora da caverna, a caverna é infinita, né? A caverna estando fora dela. Porque o conhecimento não tem limite, né? Aí depois ela mostra a vida dentro da vida. A gente acha que tem uma vida só aqui, tem outra vida, uma vida dentro da outra. Então os títulos realmente de uma sabedoria fantástica quando o consciente escreve, né? Se a gente, para ler boas obras, a gente bastaria procurar o significado do título, a gente teria acesso a coisas boas do planeta, né? É interessante. Isso aí, por exemplo. E outra coisa, não tem limitação, não é só para a turma, né? Com um doutorado, com um pós-doutorado, com um cientista X, Y, não, para todo mundo. Res pública, para coisa pública, qualquer pessoa, todo ser humano é público, não tem limitação, não fecha a porta para ninguém, não tem janela fechada. Você disse quando o autoconsciente escreve, né, que é o mestre, a pessoa que está ali passando aquele conhecimento, que é humano e que nós todos temos, só não temos acesso, ele escreve, ele faz a obra dele, ele dá o recado. Mas, do outro lado, o inconsciente tem que entender, tem que procurar buscar o entendimento. Então não é pegar um livro desse de Platão, fazer uma interpretação e colocar no mercado aí, né? Vai enganar muita gente, porque vai ser uma interpretação. Aqui eles estão falando de uma realidade, um paralelo com uma realidade. Mas o que se diz, que quando a gente vai pesquisar, né? Ontem mesmo eu pesquisei algumas coisas, quando você vai pesquisar, está lá, o significado do mito da caverna, pura interpretação. Ele foge completamente desses dados. Não estou falando de acidente, condição humana, não. Foge. Por quê? Porque ele escreve dentro do conhecimento e dentro da consciência que ele tem. Ótimo isso, porque enquanto a gente escreve, você está raciocinando de maneira diferente. Quando você ouve, é uma maneira de ativar o cérebro. Ver é outra maneira de ativar o cérebro. Ler é outra maneira. E escrever é outra maneira. E explicar também. Aqui quem está mais aprendendo sou eu. Vocês podem ter certeza disso. Porque o melhor método de aprendizado é esse. Então nós temos para aprender tudo isso e utilizar todos esses recursos. Nós temos
uma técnica, todos aqui agora têm uma posse de uma técnica que ativa áreas do cérebro, ativa fisicamente. Isso não tem no planeta. Podem procurar. Mas o trabalho dos números não tem. Se tiver, ótimo, traz aqui, porque aí nós vamos poder poder conversar com alguém no planeta sobre esse assunto. Alguém que refaz ligação neuronal depois do cérebro já consolidado, através de um exercício físico, igual a academia. A gente vai para a academia e melhora a nossa musculação, nossa condição física, nossa respiração, se cura de doenças praticando exercício. Hoje a ciência já descobriu isso aí. O exercício da TFC é a mesma coisa, é um exercício físico. Então esse lado interpretativo do mundo fica de lado. Ele é muito importante, porque nós temos muitos elementos importantes lá para o nosso raciocínio. Nós temos que ter uma carga de informações para ser utilizada pelo nosso raciocínio. Por isso que a gente estuda todas as matérias, estuda de tudo, né? Mas o misticismo que tem aí é um item só. E tem que entender o porquê do misticismo também. O porquê. Também é uma forma de acesso. Então, quando você fala que o mestre escreve, o aluno tem que estudar, ele não tem que chegar a interpretar o mestre. Eu acho isso querer suplantar o mestre. Pode suplantar, não tem problema nenhum. Por que não? Né? Mas não trazendo a verdade para si. Porque essa verdade não é a verdade, é a interpretação. Então, na técnica, nós temos que tomar esse cuidado muito grande, muito, o tempo todo, com a interpretação. Definir muito bem. Entender o que é isso. A dimensionalização é muito grande, né? O que acontece com a interpretação? Você tem uma realidade só e infinitas interpretações. Aí as pessoas não concordam. Então aqui nós estamos concordando com Platão. Um homem que viveu há 2000 e... Ele existe ainda, né? Claro, Platão está aí, mas com outro nome certamente. Mas quando ele foi Platão é um apelido, né? Porque ele tinha uma testa muito grande, muito larga. Platz, em grego, Platz. Um apelido até do tio dele, colocou ele quando criança ainda. Nós estamos em contato com ele. Alguém está brigando aqui com Platão? Alguém está fazendo fofoca no nome dele aqui? Não. Ele passou uma realidade. E quando a realidade é propagada, todos nós nos afinamos com ela. Por quê? Porque é a mesma, a realidade ela é vista, ela é uma só. O que faz a gente aqui, como você falou, Regina, muito bem, está vendo como os raciocínios vão se complementando, e a comunicação é para isso. Quando a gente tem uma parte só da realidade, a gente quer complementá-la com a nossa interpretação. Não, a gente já interpreta logo e pronto, acabou. A gente já complementa a nossa imaginação, que não é a criadora, não é a imaginação criativa, não. É a imaginação interpretativa. A gente não interpreta. Junto com a interpretação vem um outro mecanismo terrível que chama opinião. Opinar é emitir, formular um julgamento. Aí estão os problemas todos de relacionamento. Na minha opinião, fulano é assim. Aí pronto. Então temos que saber a realidade. É esse o caminho da TFCA. Contato com a realidade. Então não tem interpretação. É sair do corpo e ver o seu próprio corpo. É sair da caverna e ver a sua própria imagem refletida. Aí sim, a partir daí, com uma nova constatação, aí sim, vamos partir para as novas interpretações. Mas nunca deixar de ampliar o conhecimento e a noção de realidade. O trabalho nos dá essa direção. Ampliação da noção de realidade. Porque a realidade, até hoje, as pessoas que nunca perderam a consciência ainda estão estudando a realidade. Então ela é infinita. Não se preocupem, porque fica parecendo que realidade
Pronto, agora eu sei isso, acabou, nunca mais vou precisar saber nada. É exatamente o contrário. Né, Marimar? Quando você descobre, quando você tem constatação, é a realidade, abre um infinito de novos estudos para serem feitos. Aí é que as dúvidas pipocam mesmo. Ou pocam, né? Surgiram os termos mineiros ontem. Agora, Sim. você citou o nosso tempo já está, mas você citou os filósofos como pessoas, né, aos conscientes de que trouxeram meios, né, para que nós pudéssemos recuperar a condição de consciência. E o que eu estava lembrando, que faz parte do contexto, são as 7 indagações da mente objetiva, que foi também trazido por eles, né? Aristóteles. Por Aristóteles. Cada um trouxe uma parte do conhecimento. E que são meios pelo qual nós reconhecemos a realidade. Daí essas 7 perguntas que nós usamos, né, que a mente nós comumente usamos para reconhecer a realidade. E que é uma coisa ainda que seria extremamente útil, né, para todos nós, o uso delas, nesse contexto, porque a gente já identificou que mesmo as pessoas que parecem ter assim, que tem um conhecimento muito grande, mesmo assim ela ainda não consegue fazer o uso. Exato. Eu não sei se as áreas cerebrais não estão ainda permitindo. As áreas cerebrais ainda não teria. Essa é a resposta. Então, já que eu entrei com um assunto, se você quiser citar as indagações, porque o que eu estou falando aqui é o seguinte, que faz parte desse contexto. Nós, né, como mente, como que nós reconhecemos a realidade? Fazendo perguntas. O que é, como é, o que é, onde, quando, né, onde, quando, por que, né, o para quê. E essas perguntas, então, dessa forma que nós reconhecemos a realidade. E os filósofos falaram sobre isso. Aristóteles, ele escreveu, já Aristóteles escreveu a ética, né, a ética humana. Aliás, a palavra ética também, aqui a gente estuda as palavras, tá? Nós estudamos, já fizemos estudos e mais estudos, e toda palavra nova que surge, a gente corre lá na etimologia dela. A etimologia da palavra, a etimologia é a verdade da palavra. Então, nós temos que ir na verdade da palavra. E é muito comum a gente falar, eu vou fazer etimologia, coisa antiga, só. Então, tem uma restrição séria sobre esse negócio de antigo. É antigo, mas não foi entendido até hoje. Platão é antigo, mas não foi entendido até hoje, né? Ele deve estar vibrando lá, que alguém começou a entender o que ele quis dizer aqui, pelo menos nesse item aqui. Começou a entender, né? Ou pelo menos tem uma visão já diferente do que o senso comum, ou a falta de senso comum. Então, Aristóteles escreveu sobre ética. Ética nada mais é do que filosofia de vida. É o que você escolhe, é a vida que você escolhe para você, né? Interna, e que vai te dar um comportamento. E o pessoal hoje confunde ética com moral. Mas, então, eu estou só dizendo que a gente estuda bastante essas palavras, vai na origem delas e vê o verdadeiro significado, a que elas se referem realmente, né? E Aristóteles ele desenvolveu essa questão do comportamento e da vida humana e da socialização, né? Foi ele que disse: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Acho que foi ele, ou Sócrates. E ele definiu com muita clareza o caminho do raciocínio humano. Então, para a gente ter um conhecimento, para você adquirir um conhecimento, você entender uma realidade, assimilar uma realidade, responde-se 7 juízos, 7 questões, 7 indagações. Você só tem um raciocínio completo. Aqui nas nossas aulas a gente vê o que é raciocínio. O raciocínio é o que nos tira de uma sensação, de um sentimento, para um entendimento. O caminho chama raciocínio. Raciocínio é um tipo de pensamento, só que o raciocínio ele já tem uma lógica e um objetivo. Então o raciocínio nos leva a uma conclusão. Quando a gente conclui pelo raciocínio,
isso se tornou entendimento. Se tornando entendimento, é conhecimento, e a gente já pode usá-lo no mundo prático. Então, quando a gente fala, eu sou aluno, ou seja, não me cobra a prática do que eu sei ainda não, porque ainda estou raciocinando. Quando eu completar meu raciocínio, isso naturalmente vai passar para as minhas ações e as minhas atitudes, que é o conhecimento. Então, o raciocínio humano, ele se desenvolve, ele só é completo quando a gente responde essas 7 questões, que é a essência daquela realidade. Toda realidade tem uma essência, ou seja, o essencial dela, o próprio ser humano tem, a essência humana. Onde, que aí tem variações enormes nisso aí, né? Onde, lugar, né? Que é o lugar, que é a posição, o endereço, né? Tudo isso é o onde, é a segunda indagação. O quando, que é o tempo. Em que tempo, né? Qual o marco de tempo? Qual duração? Tempo significa duração, né? Qual duração que teve? Onde foi? Quando foi? O quando. Como, que é o mais amplo, né? Como ele tem é a descrição do fato. Então a gente passa por muitas. A nossa demora é no como, né? São as explicações, são as faces, as cores, os números, tudo ali envolve o como. E o quinto é o para quê, o quinto é o porquê. É o porquê, que é o princípio. É o princípio. Por que praticar a técnica? Então, nós estamos tentando responder aqui. Por quê? Porque se não tiver um porquê, se não tiver uma causa, então pratica. Mas se descobrir a causa e assimilar essa causa, aí a gente nunca mais para de praticar mesmo. E o para quê? Para quê é objetivo, é propósito, direcionamento, direção. Isso é o para quê, que é o sexto. E o sétimo é o quanto, que é o resumo de tudo. O resumo de tudo isso é o quanto. Nós fizemos uma associação dessas indagações com as 7 fontes de energia que tem no livro A Vida Dentro da Vida. A Bianca visita, pessoalmente, as fontes de energia que alimentam o ser humano. O ser humano. E são 7 fontes. E cada fonte dessa está relacionada a um captador de energia nosso, relacionada a um quesito desse, de Aristóteles, ou do raciocínio humano. Então, tudo. E explica muito uma questão mística que tem por aí sobre o número 7, né? O que é o número 7? É isso, o número 7 é aquilo, o número 7 é aquilo. O número 7 são as 7 questões de assimilação da realidade pelo pensamento humano. Esse é o número 7. Então a gente responde várias questões aí, estudando esses mestres, esses filósofos. Foram chamados de filósofos porque as pessoas que passavam, porque eles davam aula na rua. Não tinha, né? As universidades eram nos jardins. E quem passava olhava, o que esse povo está fazendo aí? Está todo trabalhando, o que eles estão fazendo? Esses aí são amantes da filosofia, amantes da sabedoria. Eles estão ali conversando e discutindo conhecimento. Amantes da sabedoria, filósofos, filosóficos, lá no grego naquela época. Muito bem, gente, já não. O tempo não existe não, mas a fome existe. Vamos encerrar e, claro, depois das perguntas que vocês quiserem fazer, ou contribuições também, comentários. Bom dia. Basicamente eu tinha levantado o dedo, mas quando você fez referências aos escaninhos, ler, escrever, entender, pesquisar, compreender, eu tinha imaginado, quase que no final da sua fala, que eu percebo que a corrente, talvez isso até hoje ainda seria o ver. Até ver. Porque a alegoria traz muito isso, traz alguns balbúrdios e ruídos, mas são as imagens, né, que são
buscada na mente para nos despertar. E eu acho que nós saímos ali da luz, já passando a fogueira, muito tempo. Eu vejo, entendi, compreendi, pode ser que eu esteja errado, que o nexo seria a questão ver. Até na fala do companheiro ali, que eu não lembro o nome, quando ele tenta falar, quando ele tenta buscar, mostrar não, dizer do entendimento, eu penso na minha particularidade, talvez seja um pensamento mínimo, não sei, que o ver talvez seja ainda a maior corrente nossa. Eu tenho que ver para poder ver. Não sei se estou errado nessa minha colocação, mas agradeço a oportunidade. Ótimo, isso mesmo. A sua forma de raciocinar, de ver, de aprender, ótimo. Pode-se notar numa sala de aula ou nos aprendizados aí que tem os grupos, né? As pessoas que querem ver a imagem, outros que querem ir lá correndo ler no livro para ver como que é, que também vai formar uma imagem quando ela estiver lendo o livro, né? Quando estiver escrevendo, ela vai estar traduzindo a imagem que ela está vendo, tentando escrever e modificar aquela imagem escrevendo, né? Ou solidificando ou consolidando aquela imagem. E na principal frase que eu considero que define a técnica, ela é uma frase e é uma proposição, há uma ação, não é uma interpretação, não é um conselho, não. Saia de tua matéria e verá que tu és a mente, que pode, então, ou seja, você saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, ouvir, sentir, aprender, sentir, raciocinar e aprender. E aprenderá que a sua matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Então começa com o verá, né? Mas com olhos bem preparados pelo exercício da TFCA. Não na incongruência então. Se ver é importantíssimo, vamos melhorar a nossa visão. Vamos potencializar essa visão, inclusive para ver através, né? E não ver só a superfície. Gente, boa tarde, bom almoço para vocês.